Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amadcast. Hoje estamos aqui com dois convidados super especiais, advogados e investidores, e vamos falar de um tema muito interessante e inédito aqui no canal. Sejam muito bem-vindas, Alessandra Marchiori e Anderson Marchiori. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui no Amadcast, prazer imenso estar aqui falando para todos os ouvintes. Quando nós vamos em podcast juntos é sempre assim. Ele quer falar, eu quero falar, a gente vai jogando a bola um pro outro. Eu queria agradecer o convite feito pela Brenda, um prazer estar aqui no Amadcast. Vamos bater um papo super legal sobre investimento, sobre advocacia também, né? Como é importante, como é relevante, principalmente falar sobre esse tema, né? Às vezes a gente vai vivendo e vai deixando isso de lado, né, na correria do dia a dia, mas nós vamos trazer temas relevantes aqui para vocês hoje. Via de regra, para nós advogados, principalmente no início da carreira, é muito difícil, né, ter essa gestão, saber lidar com esses honorários, com essa renda volátil, né? Então, acho que vai ser muito útil, muito interessante o podcast. Mas antes da gente adentrar no nosso tema, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da trajetória de vocês, como advogados, como investidores. Primeiras damas? Primeiras damas. Meu nome é Alessandra Marchiori, sou advogada, sou professora do curso de Direito, trabalho muito nas redes sociais, sou infoprodutora e dentro desse tema dos investimentos, sou especialista em investimentos e eu, juntamente com meu marido, nós criamos uma comunidade, foi a primeira comunidade de investimentos do Brasil, para realmente democratizar os investimentos, para trazer para todas as pessoas mais informações, vamos dizer assim, um pouquinho mais simplificadas, da forma mais simplificada possível. Temos um curso também de investimentos, que é um dos nossos infoprodutos, e trazemos sempre nesse propósito, através das nossas redes sociais, da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Fomos evoluindo muito juntos, né, e buscando essa consciência financeira que mudou a nossa vida de uma forma espetacular. Então, nós trazemos essa parte de realmente compartilhar isso nas redes sociais e também com os nossos alunos nos nossos cursos de investimentos. Bom, meu nome é Anderson Marchiori, eu sou advogado, sou professor universitário há mais ou menos uns 15 anos, né? Sou coordenador de curso de Direito da FUPAC Nova Lima, né? Até deixar um abraço aí para todos os meus alunos. E sou especialista em investimentos em finanças, né? Trabalho também no segmento online através de infoprodutos. Eu tenho um curso juntamente com a Alessandra, onde nós ensinamos a qualquer pessoa a investir do zero até aquelas estratégias mais avançadas de investimento, né? Então, nós tentamos ali simplificar e acho que isso está muito na nossa essência do direito e de professorado, de docência, né? Tudo isso veio ali muito carregado e a gente estabeleceu uma maneira simplificada de levar esse conhecimento para todos aqueles que se interessam pelo assunto, né? Dentro deste curso temos um módulo bastante interessante, que é um módulo sobre organização financeira, onde a gente tenta ensinar para as pessoas, né, de forma bastante efetiva, de que antes de pensar em ficar rico, essas pessoas precisam de pensar em poupar mais, né, em reter mais dinheiro do que na mesma quantia que eles desejam, né, ficarem ricos. E, como a Alessandra bem enfatizou, nós temos uma comunidade de investimentos. Essa comunidade é uma comunidade onde nós trabalhamos com a nossa carteira aberta de investimentos, né? E mostramos, a partir das nossas aplicações financeiras, em que fazemos todos os meses, como as pessoas podem fazer as suas próprias escolhas, né? E aplicar também no mercado financeiro. Acho que uma das questões que a gente mais percebe de demanda é exatamente essa dificuldade operacional que as pessoas têm, né? Então, muitas vezes, a ideia da comunidade surgiu a partir do curso, onde a gente percebia que as pessoas se enchiam de conhecimento sobre todas as estruturas de investimento, mas na hora do vamos ver, né? Na hora de fazer as aplicações,
ficavam um pouco travadas, não sabiam operar. Né? Então faltava aquele plus, né, de pegar na mão, de ensinar, de mostrar, as pessoas verem você fazendo durante o dia a dia e tirando as suas dúvidas ao longo do tempo. Tudo isso foi o que fez nascer a comunidade Rentabiliza. Vocês tocaram num ponto muito interessante, que é a importância da educação. Posso até citar a mim mesma como exemplo, que nunca tive educação financeira. Meus pais não tiveram, consequentemente não tinham como eles me oferecerem algo que eles não tinham, e essa não foi uma das preocupações deles. E quando eu ingressei na advocacia, quando eu fui, na minha trajetória especialmente, eu tinha um escritório e era advogada de uma autarquia. No momento, por mais que eu me organizei financeiramente, inclusive busquei ajuda profissional para fazer isso, essa transição de carreira, no momento em que eu decidi que era importante ficar exclusivamente pelo escritório, eu tive muito medo por essa falta de conhecimento. Porque, né, dentro do mercado da advocacia, a renda oscila bastante, né, tanto em valores quanto em frequência que isso chega. Então, eu pensava, meu Deus, né, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou viver? Eu tinha muito aquela mentalidade do salário fixo, né, aquela segurança, pelo menos isso aqui, durante um tempo, eu tinha o fixo e tinha o variável, que era o escritório, então tava tudo bem, eu me garantia com isso aqui. E aí que vem o erro, porque eu achava que eu era uma pessoa que tinha algum controle, alguma organização financeira. E aí eu percebi que não, principalmente quando esse fixo, claro que no início não existia, hoje o escritório essa previsão já existe, então o escritório está organizado, os rendimentos também. Mas assim, é muito complicado, muito importante essa questão do conhecimento. E vocês foram buscar isso. Inicialmente, vocês buscaram isso para vocês, ou vocês já tinham em mente assim, essa questão de profissionalizar, como vocês são professores, né? O professor sempre está querendo ensinar algo a alguém, né? O que aprende já quer ensinar. Como que foi? Na verdade, a princípio, nós começamos a buscar para nós mesmos. Sim. Né? Nós passamos a observar que sem essa organização financeira, independente de qual valor a gente faturava, nunca seria suficiente, né, com a torneira aberta. Então, nós buscamos para nós mesmos. Mas como a Brenda falou, é nato de professor. Você fala assim, não, eu aprendi, agora eu preciso. É uma obrigação. É uma obrigação. É uma obrigação compartilhar isso para que as pessoas que estejam vivenciando isso no dia a dia, principalmente advogados que estão começando a carreira, possam já começar bem certinho, sabe? Já começar com esse conhecimento, com essa base. Isso faz toda a diferença lá na frente. Bom, de fato, a gente não tinha iniciado esse aprendizado, né, já focando em transmiti-lo, né, em rentabilizá-lo depois. Isso foi uma oportunidade que surgiu. Mas tudo aquilo que nós aprendemos quando trabalhamos com esse investimento nos ajudou muito dentro da advocacia, né? Nos ajudou muito dentro de uma estruturação. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava de organizar o meu escritório financeiramente, né? Existe uma coisa que muitas vezes as pessoas não fazem, né, mas que é de extrema importância, né? São de separação dos recursos financeiros, né? Muitas vezes as pessoas misturam o dinheiro do escritório com o seu dinheiro pessoal, né? Os honorários caem na conta da pessoa física do advogado. E aí, gente, você não consegue ter uma percepção clara dos seus resultados, né? Então, a primeira coisa que eu precisava de colocar dentro do meu escritório, junto com a Alessandra, foi: nós precisamos ter clareza. Nós precisamos ter clareza, nós precisamos de planilhar, nós precisamos de entender, estruturar, e nós precisamos de criar dentro do escritório um colchão financeiro, que nós chamamos de reserva de emergência, né? Porque todos nós somos acometidos por imprevistos, né? Imprevistos acontecem sempre. Por mais previsível que seja a rentabilidade de um escritório já consolidado, nada impede de acontecer, né, alguma situação em que aquela previsibilidade ela cai por terra, né?
Por exemplo, num escritório que trabalha com entes públicos, né, a própria regra de mudança de pagamentos de precatório já afeta, né, a sua estrutura orçamentária. Tá? A própria questão da pandemia da Covid-19, nós tivemos 18 meses de paralisia do Poder Judiciário, né? Então, inclusive da OAB tendo que prestar auxílio financeiro para advogados, né, através da Caixa de Assistência. Então, a gente percebe muitas vezes essas dificuldades. Então, quando você tem um colchão financeiro, você tem uma reserva de emergência que é capaz de suportar as principais despesas do escritório sem a existência, sem a entrada de faturamento dentro de um determinado período, isso te dá um sono tranquilo. Isso te dá uma tranquilidade de trabalhar, né? Porque é muito diferente de trabalhar e apagar incêndio, né? Eu falo que todos aqueles que não possuem organização financeira, seja na vida pessoal ou na vida profissional, principalmente falando para advogados que têm, né, essa questão do ser autônomo, né? É ele que gera um leão por dia, né? Ele vai viver apagando incêndio, né? Então, olha como é que isso é complicado. Chega um cliente, abre na sua sala, ele adentra, né, a sua porta, você vai negociar com ele, só que naquele mês, tá, você já tem uma conta de luz que está atrasada, você não tem previsibilidade de receita, você já tem o aluguel que está vencendo, você não tem previsibilidade de receita. Você negocia com esse cliente o custo para pagar suas contas. Você não consegue precificar o seu serviço, você não consegue verificar um preço condizente com aquela demanda que está sendo trabalhada, né? E isso prejudica toda a escala financeira do seu escritório, né? Então, isso foi muito sensível para nós, isso deu uma virada de chave muito grande para nós, de conseguir fazer essa organização do escritório, primeiro para se ter uma clareza, segundo para se criar uma reserva de emergência e terceiro, né, criar um fundo que consiga, para além dos honorários, fazer o dinheiro do escritório trabalhar por nós, né? Ou seja, o dinheiro do escritório gera dinheiro para o escritório. Então isso é fantástico e isso traz uma liberdade, inclusive na hora de contratação de honorários, né, na hora de sentar na mesa para fazer uma negociação, tá? Você não está correndo atrás de dinheiro, porque quem corre atrás de dinheiro corre atrás do vento, né, e negocia a qualquer preço. Então, assim, trazendo aqui para o contexto da AMAD, nós todos, né, especialmente nós advogados imobiliaristas, sabemos muito bem como o mercado imobiliário é fundamental para a economia do nosso país, né? O quanto gira em torno desse mercado. Eu queria que vocês falassem um pouco como que é o mercado imobiliário no mundo dos investimentos, como que vocês enxergam isso. Bom, eu posso começar a falar sobre isso, que é o seguinte: as maiores concentrações de riqueza no mundo inteiro, né, estão em aquelas pessoas que têm grandes escalas de terra, né? Então, desde quando nós somos pequenos, nós sempre ouvimos aquela frase: invista em imóvel, porque investir em imóvel é certo, né? Você não vai perder dinheiro. Então, você sempre escuta esta frase. E até, se você for pegar dentro de um contexto bíblico, se for pegar dentro de um contexto histórico, né, entendendo a Bíblia como um livro histórico, um dos mais antigos, você vai pegar, por exemplo, o homem mais rico da Babilônia, que é o Salomão, e ele falava o seguinte: olha, eu preciso de dividir todo o meu tesouro, né, todas as minhas riquezas, em 3 fatias. Ele dizia: olha, eu preciso de ter, né, uma parte do meu dinheiro em mãos, que ele está falando de uma parte do dinheiro com alta liquidez, o que a gente chama de reserva de emergência, né? E ele fala assim: uma parte do meu tesouro tem que ficar enterrado. Mas buscando, né, aquele entendimento da palavra, ele está dizendo: eu preciso de ter imóveis, em terras, né? E a outra parte é em negócios, né? E nós entendemos isso como investimentos em ações, em negócios, em empresas, né?
Então, esse segmento imobiliário, ele está dentro de um capítulo de investimentos que ele não surge agora, né? Ele sempre foi, né, uma escala para a construção, né, de um patrimônio, de uma segurança, tá, para todas as famílias. E esse mercado imobiliário, ele tem algumas particularidades, e aqui dentro dos aspectos dos investimentos, eu gosto de fazer uma diferenciação. Existem dois tipos de investimentos imobiliários, né? Aqueles em que você investe num ativo real, né? Ou seja, você vai estar pegando o seu recurso financeiro e vai comprar uma sala, você vai comprar uma casa, você vai comprar um sítio, uma fazenda. Você pode usufruir dele, inclusive, né? Você tem ali aquele ativo real e você tem o ativo imobiliário, né? Dentro de uma perspectiva de um título que você possui, que é o investimento em fundos imobiliários. O que seriam, né? Já antecipando aqui, eu né? ia fazer essa pergunta. O que seriam esses fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles funcionam, né, na forma de um condomínio, entende? Um condomínio onde os cotistas deste condomínio, tá, eles vão fazer os aportes financeiros nas cotas, a aquisição das cotas deste condomínio, e aquele volume financeiro que é capitaneado pelo condomínio, ele é gerido por um gestor profissional, geralmente uma entidade financeira, né? E ela faz essa gestão desses recursos para algumas finalidades específicas. Ela vai adquirir imóveis já prontos para dele transformar em renda através de aluguéis, né? Ou ela vai edificar estes imóveis. Então, compra um lote nu e ali edifica um empreendimento, seja para venda disso e vai lucrar com essa venda, ou até mesmo, né, pela captação desses recursos através da locação, através da geração dessas rendas ali provindas. Isso é uma classe dos fundos imobiliários que nós chamamos de classe dos fundos imobiliários de tijolos, né? Porque são, de fato, as edificações, né? Então, a gente vai, dentro dessa classe de tijolos, vamos ter alguns segmentos, né? Shopping centers, lajes corporativas, galpões logísticos, né? Então, nós vamos ter ali alguns segmentos para atender essa demanda. E o outro são os fundos de papéis, né? Esses fundos de papéis, na verdade, eles só recebem um nome de fundos imobiliários porque os títulos que baseiam esses investimentos, eles têm lastro em imóveis, né? Mas são títulos de crédito de renda fixa. Você tem, por exemplo, uma letra de câmbio imobiliária, né, ou um certificado de recebíveis em imóveis, que são dois títulos de renda fixa, né, onde o fundo vai comprar esses títulos, tá, e fazer a gestão desses papéis, transferindo os recursos para os investidores. Qual que é o grande quê, né? O que a gente acha que é muito legal dos fundos imobiliários, que diferencia um pouquinho desses investimentos em imóveis físicos? Primeiro, administração. Você, nos fundos imobiliários, fica com o melhor do investimento, que é só cuidar do dinheiro. Enquanto toda a administração ela é terceirizada, ela está, né, com o gestor que está fazendo essa administração, você não tem trato com o inquilino, você não tem, né, a gestão sobre essa questão, você só usufrui, né, dos benefícios disso. Uma outra questão que a gente fala que é muito fantástico em relação a isso. Os proventos pagos, os rendimentos pagos por fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Então, se você imaginar o seguinte, hoje um imóvel, Brenda, ele é locado geralmente, tá, por 0,25% do seu valor.
Tá? Então você pega lá um imóvel de R$ 1 milhão, você vai ter geralmente um aluguel girando na casa de 5, 6 mil reais este aluguel. Tá? Enquanto os fundos imobiliários é muito confortável você trabalhar com um percentual de retorno mensal de 1%. Que é uma diferença Extremamente significativa. E com outro detalhe, se você loca o seu imóvel, tá, e aquele locador ele te paga o aluguel, você é obrigado a declarar no seu imposto de renda. Né? Então, aquilo complementa a sua renda, sobe sua alíquota, você paga mais imposto. Tá? Enquanto nos fundos imobiliários você se torna isento dessa aplicação. Eu tenho uma impressão, vou falar que é uma impressão, porque eu não tenho conhecimento para dizer se é ou não, e vocês que vão me responder. Eu tenho uma impressão de que os fundos imobiliários, eles são uma boa porta de entrada para os investimentos, por 2 motivos, nessa minha impressão. Primeiro, porque é muito confortável, cultural, historicamente falando, porque isso foi incutido em nós a ideia de que invista em imóveis, né? Põe o seu dinheiro em tijolos. E isso é possível. Então é mais fácil você sair ali de vou comprar um imóvel físico, vou investir num fundo imobiliário, do que não vou comprar um imóvel físico, vou comprar ações, enfim. Esse é um fundamento para minha impressão. E o segundo é que exatamente o que você falou, eu só fico com a parte boa. A impressão é que eu não preciso ter tanto conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre a operação financeira, que eu acho que é o que afasta. Eu já fiz um curso de investimentos, por exemplo, Scandals. Não coloquei em prática, inclusive, mas estou com esse conhecimento aqui. Justamente porque você olha aqueles gráficos e você fala, e agora? Meu Deus, eu sou de humanas. Mas, então, a sensação que eu tenho, por exemplo, é que eu tenho um bom gestor. É mais fácil saber escolher um bom gestor, uma boa carteira de um fundo imobiliário, do que de ações, por exemplo, e diversificar os meus investimentos ali na bolsa de valores. Você concorda com essa minha impressão ou eu estou totalmente equivocada? Os nossos alunos, tanto do curso quanto da comunidade, eles gostam bastante de fundos imobiliários, né, amor? Não só porque temos lá várias opções, estudamos sobre isso, mas também por causa dos dividendos. Eles recebem. Então, eu acho que fundos imobiliários faz muito sentido isso que a Beta falou. Os fundos imobiliários, as pessoas, não sei, elas têm mais abertura para eles. A partir do momento que nós explicamos, como a Ana explicou aqui brilhantemente, as pessoas conseguem visualizar melhor do que as ações. E os fundos imobiliários têm a parte muito boa, que são os dividendos que caem na nossa carteira. Então, a pessoa ela visualiza aquilo ali de forma mais prática. Então ela fala, olha que legal, agora eu coloquei meu dinheiro para trabalhar para mim. Bom, é muito interessante, viu, Brenda? Eu concordo em partes com as suas colocações, mas só por conta de algumas questões. Eu acho sim que os fundos imobiliários são uma excelente porta de entrada para o investidor iniciante, para aquelas pessoas que estão começando no mercado financeiro. Não é tão simples quanto investir, por exemplo, não é tão complexo como ações, mas também não é algo tão simples assim. Porque nós precisamos de entender que tanto ações quanto fundos imobiliários são ativos de renda variável. Eles são negociados em bolsa de valores. Então, a renda fixa a renda fixa ela é mais confortável. Porém, os fundos imobiliários, se comparado com as ações, nós podemos dizer que eles oscilam menos do que as ações têm este reflexo, sabe? Por que eles oscilam menos? Por uma simples lógica contratual, né? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um empreendimento, um fundo imobiliário, que trabalha com lajes corporativas, né? Então, essas lajes corporativas, elas se compõem de um conjunto de salas e de lojas de um prédio. Sim. Se eu tenho 100% deste prédio locado, gerando receita e renda, vamos concordar, né, que nenhum contrato ele é feito por um único mês.
né? O contrato, geralmente, ele vai ser feito dentro dessa perspectiva comercial, né, por 36 meses. Tá? É uma boa margem para você trabalhar ali, ou por pelo menos mais, 12 meses ou mais, né? 5 anos, por exemplo, né, de contratos. Se você tem todo o empreendimento locado por 36 meses ou mais, concorda comigo que existe uma certa previsibilidade daquele fundo em especial? Sim. Né? Então, tirando algumas questões que podem impactar naquela receita, né? Vamos dar um exemplo aqui legal. Vamos imaginar que nesse prédio, desse fundo de lajes corporativas, toda a base de estrutura das principais lojas de baixo eram ocupadas pelas lojas americanas, né, que eram o locador, era o inquilino. A partir do momento que as lojas americanas pedem uma recuperação judicial, né, aquilo pode impactar financeiramente a saúde do fundo, né, porque ele tem um inquilino e boa parte da receita daquele fundo advém daquela locação. Né? Então isso pode impactar. Então, assim, existe uma necessidade de você fazer uma análise dos fundos, né, para fazer essa seleção dos bons fundos, que também passa por você adentrar no portfólio, né, de você adentrar ali e tentar verificar quem são os inquilinos, qual a margem, né, quais são os prazos de vencimento desses contratos, né? Qual é a taxa de vacância desse fundo imobiliário, que pode ser que você tenha um excelente fundo imobiliário, mas ele está com 50% de vacância, né? Ou seja, a loja não está completa, né? Alguma coisa está acontecendo ali. Você tem essas características e aí você precisa de verificar a saúde financeira deste fundo. O que eu acho muito interessante, tá? É exatamente isso. É mais fácil, é uma porta de entrada e todos nós adoramos uma dopamina, né? É aquele sentimento bom, né? De tá dando certo, sabe? Tá dando certo. E o fundo imobiliário, ele mexe muito com essa sensação, sabe? Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles trabalham com distribuição de rendimentos. E a maioria deles, quase 90% dos fundos listados na Bolsa hoje, trabalham com pagamentos de rendimentos mensais, né? E esses pagamentos de rendimentos mensais, eles são feitos em datas específicas. Então, para você montar uma carteira de fundos imobiliários que seja saudável, você tem que estar trabalhando ali entre, no mínimo, 7 fundos a 14 fundos imobiliários. Você monta uma carteira diversificada e saudável de fundos imobiliários, né? Por que você precisa de trabalhar com essa certificação, essa diversificação? Porque funciona muito da seguinte forma. A Alessandra adora shopping center, né? Eu vejo que a Zara paga com dividendos, viu, gente? Quem segue a Lelê sabe disso. Pois é, por saber que ela gosta muito, né, de shopping center, o que eu faço? Eu não vou perder dinheiro, eu invisto no shopping. Né? Aí eu invisto no shopping. Porque você sabe que a Alessandra vai garantir. Toda vez que ela vai lá, eu recebo de reflexo, né? Você se retroalimenta. Exato. Né? Você alimenta o seu fundo, você gasta com o seu fundo te paga. Exato. Fantástico. Só que aí, eu não invisto apenas em shopping centers, em fundos de shopping. Por quê? Aconteceu a pandemia da Covid-19, o que nós tivemos? Fecharam os shoppings, né? Fecharam os shoppings, mas o segmento de galpões logísticos cresceu de forma absurda, né? Por quê? Porque todo mundo começou a comprar pela internet, né? E os galpões logísticos nada mais são do que centros de distribuição. Aquelas grandes empresas, Magazine Luiza, Alibaba, Amazon, locam essas estruturas. Por quê? Porque hoje, quem entrega mais rápido é mais eficiente e garante o cliente. Então, eu preciso de estar nos grandes centros, né, dentro daqueles setores de dimensões continentais. Isso é fantástico. Então, os fundos imobiliários cresceram exponencialmente. Então, por mais
que eu tenha uma parte do portfólio alicerçado em shoppings, né? Houve uma queda desse setor, mas os fundos imobiliários compensou, no galpões logísticos compensaram, você tem uma balança bem equilibrada disso tudo. Então, para você trabalhar com uma boa diversificação deles, tá? Você consegue trabalhar ali nessa gestão, né? De 7 até 14 fundos é saudável. Mais do que isso é loucura, porque você não vai conseguir acompanhar, né? Então aí você vai estar desperdiçando seu tempo, dinheiro, e tempo é valioso. E assim, eu acho que muito do que a gente conversou aqui é interessante e cumpre bem com o escopo da AMAD, que é trazer essas novas visões para a advocacia, né? A Alessandra falou algo muito interessante, que é, nossa, eu vou fazer uma outra pós, ainda, né, existe muito aquela crença na advocacia de que qual é a área que dá dinheiro? É o tributário, é o criminal, né? Nossa, será que eu tenho que fazer outra pós? Será que eu tenho que, né, e não que as pós não sejam necessárias, enfim, mas existem outras habilidades, outros conhecimentos que são necessários para desenvolver, inclusive, fundamentalmente, da gestão do próprio escritório. Sim. Porque pensa-se muito nisso, nossa, eu quero ter um grande escritório, eu quero fazer dinheiro. Tá, mas você sabe gerenciar isso tudo? Como é que vai ser, né? Então, eu vejo que muito disso que a gente conversou traz diversos insights, diversos ensinamentos valiosos, para além do investimento em si, mas de como a gente pode moldar, virar essa chave de repensar a nossa profissão, de agregar conhecimentos e usar isso de forma estratégica. Né? Sim, e essa mentalidade, a gente trabalha essa mentalidade todos os dias, né? Nós falamos que a grande maioria das pessoas pensam exatamente isso. Não, eu estudei 5 anos, então eu tenho que fazer isso. Eu fiz minha monografia nesse tema, eu tenho que trabalhar nesse setor. Quando não é, nós conseguimos ter essa flexibilidade neural, né, que o Anderson até citou aqui, de fazer várias coisas, né, não necessariamente o que você estudou para aquilo, porque tudo que você estudou no passado é a sua bagagem de hoje. Então, se você falar assim, olha, agora eu quero advogar em outra área, agora eu quero fazer uma outra coisa totalmente imprevisível, né, eu vou usar minha habilidade para outra coisa, ou então vou usar essa outra habilidade no meu próprio escritório para ver se eu, né, aumento ainda mais meu faturamento, minha gestão e etc. Tudo que a gente estuda, todo conhecimento é agregado. Então, tudo que você estudou, você nunca vai perder. Mesmo se você sair da advocacia para outra profissão ou de outra profissão para a advocacia, tudo vai ser a sua bagagem. Então, isso aí a gente vai levar para a vida inteira. E não pensem sobre isso, que nós somos pedras, né? Nós somos pessoas pensantes que vão sempre evoluindo, buscando conhecimento, se juntando a pessoas que querem evoluir junto com você. Acho que essa é a nossa grande questão, estar sempre em desenvolvimento. Exato. Eu vivi isso, né? Eu era do direito público, fiz uma OAB constitucional, a faculdade inteira era uma apaixonada pelo direito público, fui advogar, e eu falo muito disso até em palestras, nas mentorias e consultorias do escritório para outras advogadas, porque outra coisa importante também é o exercer, é se permitir. Sim. Ao exercer, continuo sendo uma apaixonada pelo direito público, mas eu falo que eu sou acadêmica. O exercício da advocacia pública, né, fui ser advogada de uma autarquia e não me identifiquei ali por uma série de questões, né, tinha um outro planejamento da minha vida. E aí me encontrei no imobiliário, mas vivi um pouco dessa dor da perda, mas, nossa, eu fiz uma pós, eu investi tanto tempo, tanto dinheiro, né? Escolhi a melhor pós que eu podia fazer em direito público. E, evidentemente, todo aquele conhecimento, como você falou, está aqui, eu utilizo desse conhecimento todos os dias, mesmo não sendo hoje a minha área de atuação, né? Tendo migrado para o imobiliário, indo para o oposto do direito público, totalmente para o privado, na perspectiva da minha atuação. Bom, mas agora já caminhando aqui pro final do nosso podcast, porque tenho certeza que poderíamos render bastante esse assunto, mas acho que estou convicta de que já tem ouro aqui, né? Sobre fundos imobiliários, sobre gestão de escritório, sobre uma mentalidade, sobre a neuroflexibilidade. Sim. Eu gostaria, então, que vocês indicassem, né, para o nosso público um livro que vocês gostam, que vocês acham, não precisa ser necessariamente
sobre investimentos, sobre fundos imobiliários, pode ser do assunto que vocês quiserem, um livro aquele que você fala, todo mundo tem que ler, e também uma frase, se vocês têm alguma frase que é marcante, que é motivacional para vocês, que vocês compartilhem para inspirar. Bom, livro, eu vou seguindo a nossa linha aqui de investimentos. Eu acho que um livro que virou muito a nossa chave, não só a minha chave, mas a chave da nossa família, né? É Os Segredos da Mente Milionária, porque nesse livro tem vários insights que nos traz a realidade, né? Então traz essa questão de buscar a clareza, de ter uma planilha, de viver dentro da sua realidade, não dentro, mas abaixo um pouquinho da sua realidade. Então essa foi uma grande virada de chave pra gente, O Segredo da Mente Milionária. E uma frase também, vou tentar seguir nessa mesma linha e vou usar uma frase que o Anderson falou aqui com vocês, que é: ganha mais quem retém mais. Então, na verdade, a preocupação não é ganhar mais dinheiro, a preocupação não é faturar mais dinheiro, isso não pode tirar seu sono. Na verdade, você tem que cuidar do que você tem, do que você fatura, para aí sim você vai reter mais e você vai conseguir multiplicar isso cada vez mais. Bom, eu vou seguir também nessa área de investimentos, né? Porque é o tema que a gente colocou aqui. Eu acho que tem um livro do Benjamin Graham muito bom, que chama Investidor Inteligente, né? Ele dá ali algumas estratégias, algumas dicas para você conseguir fazer uma análise de fato eficiente do seu investimento, né? E poderia citar outros, a gente citou aqui O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Esse livro é fantástico. Pai Rico, Pai Pobre, para quem quer uma linguagem fácil de te ensinar a organização financeira, a separar, entender um fluxograma de dinheiro, entender o que é ativo, o que é passivo, né? Nós vivemos numa sociedade que muitas pessoas compram passivos acreditando piamente que estão comprando ativos, né? E estão vendo o dinheiro jorrar. Então, é muito revelador, ele causa um inconformismo. São livros muito legais da gente citar aqui. E eu poderia, dentro de uma frase, né, bem impactante que a gente tem aqui, eu poderia dizer o seguinte: se você não achar um jeito de ganhar dinheiro dormindo, você vai viver uma vida inteira trabalhando. Então, acho que isso resume bem o que a gente está tentando esclarecer aqui, de criar um colchão que gere renda passiva, né, que faça o dinheiro trabalhar para você, né, porque se você no futuro for depender do INSS, eu posso dizer para você que isso não será suficiente. Sem então, dúvidas, né? Sem dúvidas. É incontestável. Incontestável. Adorei, muito obrigada. Fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o convite, pela disponibilidade de vocês. Tenho certeza que foi um episódio muito enriquecedor, né? Falamos de diversos assuntos aqui de uma forma muito agradável, né? Com muita segurança no conhecimento de vocês. Para vocês que nos acompanham, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais da MAD. Os episódios saem sempre às quartas, ao meio-dia, no Spotify e no YouTube. Acompanhem também eles nas redes sociais, podem indicar para a nossa audiência qual os canais que vocês estão. Nos sigam nas redes sociais, o meu Instagram é @AlessandраMarchiori. O meu é @AndersonMarchiori. E nos investimentos é o Rentabilize_Invest. Então tá aí onde achá-los e consumir bastante dessa fonte de conhecimento aqui. Muito obrigada, foi um prazer. O prazer foi nosso. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Espero que tenha sido realmente engrandecedor. Nos sigam nas redes sociais e assistam a todos os episódios do AmadCast. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Tchau, obrigada.